Então agora eu vou falar rapidamente sobre um aspecto psicológico do mercado, que são as armadilhas psicológicas que o mercado nos coloca. Então, minha gente, a questão é por que nós temos que usar stops sempre, sempre, sempre. Temos que usar stop porque o mercado de renda variável é um local onde a gente basicamente pode fazer as nossas regras e onde a gente tem que lidar constantemente com o fator psicológico, que é o mais importante de tudo a ser considerado, né? Eu costumo dizer nos cursos que na prova final, para a gente saber se vai passar ou não nesse processo de se obter sucesso nas operações com os mercados de risco, 80%, ou seja, peso 8 vai para o fator psicológico. E peso 2, minha gente, vai para o fator tecnológico. E aí está incluída a análise, seja lá aquela que for, o seu sistema operacional. A parte psicológica é muitíssimo importante, não sou só eu que digo, diversos autores falam exatamente a mesma coisa. Nós aqui na Enfoque agora, recentemente tivemos um curso com o nosso amigo Bo Williams e a sua esposa Maria Alice, que é psicóloga, falando sobre psicologia. Existem diversos livros escritos sobre psicologia. Eu já li no mínimo 5 livros, tem alguns fantásticos, eu até recomendo muito para vocês. Bom, a começar com o livro do Edwin Lefebvre, que também fala bastante de psicologia, que é um clássico que todo mundo deveria ler, que é aquele Reminiscências de um Operador de Ações, Reminiscences of a Stock Operator, que é uma necessidade que se leia, e eu acho que a gente deve ler esse livro de quando em quando, deve ser um livro de cabeceira. Mas tem um autor chamado Mark Douglas, que escreveu 2 livros, sendo o primeiro deles um livro chamado The Disciplined Trader. O The Disciplined Trader, eu vou até me permitir fazer uma coisa aqui, será que eu consigo? Acho que eu consigo. The Disciplined Trader, Trading in the Zone, Investors Quotient e Beyond Investors Quotient. Pronto, consegui. Mark Douglas escreveu esse livro, The Disciplined Trader. Ele é excelente, mas na verdade o primeiro livro que eu li foi do Jack Bernstein. É esse livro chamado Investors Quotient. É muito bom, eu recomendo muito vocês lerem. Ele fala muito sobre esses fatores psicológicos que estão aí à nossa espreita. Investors Quotient conta a história de uma armadilha psicológica que não está nos slides que eu vou estar mostrando a vocês e que eu vou falar, já que eu peguei o livro na mão, que é aquela situação em que a gente ganha dinheiro, muito dinheiro, e segundo o nosso subconsciente e segundo o que os nossos ancestrais ensinaram aos nossos outros ancestrais, porque o nosso tataravô ensinou para o nosso bisavô, que ensinou para o nosso avô, que ensinou para o nosso pai, que nos ensinou que para ganhar dinheiro a gente tinha que trabalhar muito, acordar cedo, ralar, estudar muito e etc e tal. Aqui no mercado de renda variável é um local onde eventualmente a gente assume uma posição e pode ganhar um dinheiro muito grande. O nosso subconsciente diz e descreve muito bem Jacob Bernstein ele até teve aqui no Brasil num desses seminários do Flávio Lemos da Expo Trader, o Jack Bernstein. E então ele mostra muito bem que nós não estamos preparados o nosso subconsciente não está preparado, porque a gente está sintonizado para que ganhar dinheiro seja um negócio difícil, que a gente tem que trabalhar muito. Quando a gente ganha dinheiro fácil, entre aspas, até tem um autor que diz que o dinheiro aqui é the hardest easy money, é o dinheiro fácil mais difícil de ser ganho, né? Mas enfim, o que acontece conosco é que a gente... E aí cada um é de uma maneira, cada um somatiza
um conflito psicológico que a gente tem por ter ganho dinheiro de maneira fácil. Eu, especificamente, somatizo esse processo para uma angústia, uma ansiedade muito grande. E quando eu li o livro do Jack Bernstein, esse Investor's Quotient, e nesse capítulo especificamente, eu tinha vontade de comer as páginas do livro, porque eu falei, poxa, esse cara está falando de mim. E ele descreve com muitos detalhes uma situação em que o investidor ganha dinheiro e ele começa a ter conflitos que fazem com que ele tenha um estresse muito grande. E aí é muito simples, minha gente. O nosso subconsciente nos protege contra estresse. Contra dores, na verdade. Ele nos protege contra dores físicas, contra dores psicológicas, contra dores financeiras. Por exemplo, se alguém me atirar uma bola de papel, eu automaticamente desvio a minha cabeça. Eu não penso em fazer isso. Isso é o meu subconsciente funcionando, porque ele sabe que eu não quero ter dor. Não é? As dores psicológicas de perdas no mercado são terríveis. De tal maneira que, na verdade, eu estou falando sobre um outro assunto que eu vou falar agora com os slides, mas o fato é que quando a gente tem estresse oriundo do fato de nós termos ganho dinheiro de uma maneira que o nosso gen não foi programado para, aliás, ele foi programado no outro extremo da linha, né? Então o estresse, função originado por essa situação, por esse conflito psicológico de a gente ter ganho dinheiro no mole, nos causa apreensão, dor. Tem gente que vai para bebida e etc e tal, e o que acaba acontecendo é que o nosso subconsciente ele resolve esse problema das maneiras mais engenhosas possíveis, né? Então é basicamente assim, o problema é o dinheiro, não tem problema, a gente perde o dinheiro, e aí você acaba fazendo um monte de besteira no mercado. Eu, por exemplo, ganhava um dinheiro e daí eu ficava ansioso porque eu achava que eu tinha que fazer o número ficar redondo. Então, sei lá, tinha ganho 48, eu tinha que fazer ficar 50, e aí eu fazia uma besteira e perdia, e daí eu ficava ansioso porque eu tinha perdido, e daí de repente eu me via numa situação que eu falava, poxa, não é possível, eu não posso ter feito uma besteira dessa que eu fiz. E aí eu ia perdendo, até que perdia tudo. E aí, ato contínuo, ele descreve isso muito bem no livro, ato contínuo, relaxava. Talvez alguns de vocês já sentiram isso, não é? Minha gente, está explicado no livro, e ele começa explicando nesse capítulo, falando de Freud e Jung, para dizer por que a gente tem isso. E é basicamente isso, a gente tem no gen que ganhar dinheiro é difícil. Quando você ganha no mole, você tem conflitos psicológicos, tá? Mas enfim, para fazer disso uma longa história curta, o título desse livro do Jacob Bernstein, o título do livro é Investor's Quotient. Ele é uma alusão ao quociente de inteligência, né? Uma alusão ao quociente de inteligência seria o quociente do investidor. Investor's Quotient. E depois nós temos esses dois livros do Mark Douglas. Esse primeiro, que é o The Disciplined Trader, é muito bom. E esse segundo é espetacular. É o livro de onde eu tirei algumas ideias que eu apresento no meu curso. E até onde eu, na verdade, pude constatar algo que eu estava desenvolvendo no método Constop, que é a parte de operar com as chances a favor. O Mark Douglas explora muito bem essa parte de a gente estar operando com as chances a favor. Ele mostra que a gente tem dois universos, o micro e o macro, e que no micro a gente tem o processo randômico, mas quando você faz as regras de maneira que as chances estejam a seu favor, você tem que relaxar da mesma maneira que o cassino relaxa, quando no universo micro do cassino, jogador vai lá e ganha, sei lá, $50 mil. O cassino não está nem aí, porque ele sabe que daqui a pouco o universo macro, que tem as chances a favor, que faz com que as chances estejam a favor dele, vai fazer que 2, 3, 4 percam $100 mil e ele sabe que ele vai ganhar dinheiro no final das contas, né? Mas enfim. Então essa parte psicológica é de fato muito importante. Voltando então à nossa apresentação,
esse processo todo ocorre porque os mercados de renda variável são, na verdade, um ambiente absolutamente inóspito, onde a gente tem que militar e cheio de armadilhas, as chamadas armadilhas psicológicas. Tá? Armadilha psicológica número 1, vamos lá, o empresário versus o prejuízo. O empresário, minha gente, não pode perder. O empresário é aquele cara, e eu sei do assunto porque sou empresário. O empresário é o cara que, no segmento real da economia, ele estuda o segmento real, ele estuda o nicho dele, a exaustão, e depois ele monta o negócio dele porque ele não pode errar. No mercado real, no segmento real em que os empresários atuam, prejuízo é palavrão. O empresário só pode ter lucro, não pode ter prejuízo, não é isso mesmo? O empresário ganha então dinheiro no mercado no segmento real, no mercado que ele conhece, e aí ele vem para a bolsa, eventualmente quer ganhar dinheiro aplicando a mesma técnica. Se ele aplicar essa técnica no mercado de renda variável, ele pode se dar muito mal, como muitos se dão. Qual é a técnica? Ele vem para o mercado e quer estudar o mercado de ações, quer descobrir exatamente qual é a ação que ele vai comprar, quando ele vai comprar, e aí ele acha que ele sabe para onde vão os preços, e aí ele vai lá e põe a grande aposta. Ele faz o que ele faz no segmento real, ele monta a empresa dele. Ele, aqui no mercado, ele monta a posição dele. Monta a posição dele, eventualmente aconselhado até por alguns segmentos do mercado que dizem que ele tem que esperar por longo prazo. O que ele está fazendo, na verdade, é fazer a grande aposta. Todo mundo que está no buy and hold, minha gente, que se auto-qualifica como conservador, na verdade, está fazendo a grande aposta e, portanto, são os grandes jogadores. Porque se nós estamos certos e se o Bovespa cair 80%, eventualmente, como já caiu outras vezes, não estou dizendo que vai cair ou não, mas se cair, eles podem perder tudo. Quem está comprado sem posição, sem a proteção da ordem de stop. Né? Então essa é uma grande armadilha que cerca os empresários, que está à espreita dos empresários, e é resolvida de uma maneira só. Tem que se usar a ordem de stop. Né? A armadilha psicológica número 2 é o fato de que eu chamo de perdendo dinheiro passivamente. Minha gente, o mercado é o único lugar do planeta onde a gente consegue perder dinheiro de uma maneira absolutamente passiva. Perde-se dinheiro passivamente. Nem os cassinos são tão rigorosos como o mercado. Nos cassinos, para a gente continuar perdendo dinheiro, é preciso que a gente tenha uma ação. Você tem que colocar ficha, você tem que buscar ficha, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se mexer para continuar perdendo dinheiro. Nos mercados não, você toma uma posição e numa semana, eventualmente, você perde metade do seu salário, você não fez nada, e na outra semana você também não fez nada e você perde 2, 3 salários. Então vejam, é muito crítico o fato de que no mercado a gente pode perder dinheiro sem fazer nada, sendo que para fazer alguma coisa, nós vamos fazer alguma coisa que dói, que é realizar um prejuízo. A solução desse problema, a mesma que a do empresário. Né? Solução é a mesma. A gente tem que usar ordens de stop. Tem até o tamborzinho tocando aqui quando eu dou o curso. Sempre, sempre, sempre. Não existe hipótese de a gente não usar a ordem de stop. Existe. É quem está na linha de comprar e segurar, buy and hold. Né? Os primeiros slides que eu dou no curso, eu mostro que quem está na linha do buy and hold é porque acha que no longo prazo não tem erro, e aí eu digo que eu sou o cara chato que vai dizer que absolutamente isso não é verdade, porque não, no longo prazo tem erro. E aí eu mostro o gráfico do Nikkei, que eu estou tentando achar aqui no meu terminal, não estou conseguindo, já achei, em que a gente tem meio que uma pá de cal para esse processo. Né? Eu mostrando aqui o gráfico do Nikkei, que eu vou precisar dar um zoomzinho aqui. Tá. Rapidinho, deixa eu mostrar aqui. Auto Hide, Apply.
o gráfico do Nikkei põe meio que uma pá de cal nesse processo que no longo prazo não tem erro. Porque, vejam, quem tivesse comprado no Nikkei não necessariamente no topo do mercado que foi em 90. Estou dizendo aqui nessa acumulação de 88, em que a gente tem esse círculo aqui. E fosse vender 20 anos depois, teria vendido, minha gente, 72% mais barato, tá? Então, isso realmente eu acho que põe uma pá de cal nesse processo, né? Mas, então, quem não está na linha de comprar e segurar, e quem está tem que saber que está correndo um risco muito grande de acontecer de novo aqui no Brasil o que aconteceu no Japão, acontecer nos Estados Unidos o que aconteceu no Japão, e se acontecer nos Estados Unidos, vocês não tenham dúvida que vai acontecer algo muito parecido aqui no Brasil, talvez até pior, né? Então, quem não está nessa linha tem que usar ordens de stop sempre, 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 sempre. A armadilha psicológica número 3. A gente não liquida as nossas posições na alta. Sabem por que a gente não liquida as posições na alta? Porque não chegou o topo ainda. E a gente... a razão disso, minha gente, é porque nós temos muito mais medo de deixar de ganhar do que de perder. Isso é cientificamente provado e em 2002 um psicólogo acabou ganhando o Prêmio Nobel de Economia defendendo uma tese que é muito parecida com esse conceito. Ele mostrou o medo que a pessoa tem. Enfim, eu não vou saber descrever exatamente aqui para vocês. Nós até estamos indo atrás disso para fazer para fazer uma quinta técnica específica. Fica para uma outra vez. Mas o fato isso é um fato, a gente tem muito mais medo de deixar de ganhar do que de perder. Então, os preços, eu mostrei para vocês que o Bovespa está muito próximo daquela parte de cima do canal de alta que vem de 50 anos. Né? As pessoas não têm medo nenhum que o mercado eventualmente volte até a parte de baixo do canal, mas elas se pelam de medo de deixar de ganhar se os preços continuarem a subir. E é exatamente por essa razão que elas não liquidam as suas posições quando o mercado está subindo. Armadilha psicológica número 3. Nós não liquidamos a nossa posição na baixa. Não liquidamos pela mesma razão, porque a gente também tem mais medo de deixar de ganhar do que perder. Então a gente não liquida porque a gente não tem medo que o mercado continue a cair. A gente, por outro lado, morre de medo que o mercado comece a subir. Mas que o mercado caia, a gente não tem medo nenhum. É meio louco isso, né? Então, a solução, a gente tem que se render ao fato de que a gente não vai vender no topo. Por quê? Vender no topo é só Jesus Cristo, Buda e Maomé, como eu costumo dizer. E eles não dão consultoria econômica. Então a gente tem que se render que nós mortais nós não sabemos quando é melhor liquidar uma posição. E, portanto, nós precisamos usar um método. A nossa cabeça, minha gente, é a pior indicada para dizer quando é melhor para liquidar uma posição. Não se prestem a isso. Não arquem com essa responsabilidade. Nós não temos a menor condição de saber se está bom ou se não está para liquidar. Nós temos que ter um método para liquidar. Eu, aqui nas Quintas Técnicas, falo constantemente do nosso método com stop, que tem embutido um processo de se liquidar automaticamente as posições, que é colocando o stop no gráfico intraday de 15 minutos, para quem está com uma posição comprada, o stop vai embaixo do segundo suporte, e à medida que o mercado vai subindo, você vai subindo o stop. Você inicialmente põe o stop aqui, como vocês sabem, com o método com stop, a gente limita a perda máxima. Agora nós estamos operando já em preparação para o fundo que nós vamos estar administrando em conjunto com nossos parceiros gestores. Nós estamos, então, operando com uma meta de 18% ao ano. A meta de 18% é para dar líquida, claro, se nós conseguirmos atingir os 18%, mas ela daria líquida 15% ao ano. Essa é a ideia que a gente tem para o fundo. 15% ao ano é 150, em torno de 150% do CDI, que é uma situação extremamente desejável para quem tem dinheiro no curto prazo, quer dizer, na renda fixa e quer sair um pouco das taxas pagas pelo CDB, né?
Então, para 18% ao ano, a gente precisa ganhar 1,39% ao mês, e as nossas operações são sempre de 1/4, no máximo, o risco máximo nosso é 1/4 de 1,39, que vem a ser 0,35% do nosso capital. Mas na verdade esse é o risco máximo, porque o que a gente faz é que a gente divide o que a gente quer ganhar por mês, que é 1,39, que é o que nós precisamos ganhar por mês para chegar em 18% ao ano. Então, com o método, a gente divide 1,39 não por 4, que é o fator lucro-prejuízo mínimo, mas sim por quanto der o fator lucro-prejuízo de cada operação específica. De maneira que, se a gente achar uma operação que dê 8/1, quer dizer, potencial de lucro 8 vezes maior do que o potencial de prejuízo, nós vamos dividir 1,39 por 8, e em vez de 0,35 nós vamos ter um risco de em torno de 0,17%. Então é isso que a gente faz, né? Essa é a primeira parte do método, e a segunda é um método de se liquidar automaticamente as posições através do stop. A gente compra nesse nível, põe o stop aqui. Se a gente for estopado, a gente vai perder no máximo 0,35%. E depois você vai subindo o stop. À medida que o mercado vai indo a favor da sua posição, você vai subindo o stop, e quando o mercado chega no objetivo, a gente aperta o stop e transforma esse stop num stop móvel, que o americano chama de trailing stop. E aí a gente está, como diz o caipira, fungando no cangote do mercado, de tal maneira que a primeira arrepiada que ele der, ele vai estopar a posição e não nós, né? Então, recomendo muito, tenham um método para liquidar as suas posições. Nós fornecemos aqui o nosso know-how e a nossa experiência para vocês usarem eventualmente o nosso método.